Olá, meus amigos no Brasil e em todos os lugares onde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, hoje, terça-feira, 8 de fevereiro de 2022, dia 7 de Adar 1 de 5.782. E vocês podem estar notando pelo fundo que hoje não estou falando de Holon, e sim da cidade de Natânia, de dentro do Instituto para Estudos de Sefaradim e Anusim. É um instituto que busca conhecer e difundir as informações sobre os marranos ou cristãos novos, que são aqueles judeus que foram obrigados a converterem-se ao cristianismo durante a Inquisição em Portugal e na Espanha. Esse instituto tem uma das maiores bibliotecas, se não a maior biblioteca, sobre essas conversões forçadas, e vocês podem ver aqui uma parte dela. Esta biblioteca é de uso absolutamente público, e você que visita Israel e se interessa deve vir conhecer essa fantástica instituição. Lembrando que você no Brasil, que tem sobrenomes como Laranjeira, Pinheiro, Andrade, Moraes, etc., são sobrenomes judaicos de conversos, e com uma grande possibilidade você tem origem nesses cristãos novos. Mas vamos às manchetes do dia de hoje. Pressão popular faz a líder de mercado de alimentos suspender seus aumentos. O Kuwait proíbe a exibição do livro Morte no Líbano. Em atitude rara na faixa de Gaza, críticas públicas ao Hamas nas redes sociais. Israel se prepara para enfrentar terremotos. E no dia de hoje, segundo a tradição judaica, dia 7 de Adar, nasceu, e nesta mesma data veio a falecer o grande Moisés, que foi um instrumento divino para a libertação dos judeus do Egito. Moisés foi criado no palácio do faraó e conduziu o povo judeu por 40 anos até a véspera da entrada na terra de Israel, vindo a falecer no Monte Nevô, que hoje fica na Jordânia, na fronteira com Israel. No dia de hoje também, em 1878, nascia Martin Buber, uma personalidade multifacetada e difícil de ser descrita. Martin Buber foi a um só tempo teólogo, professor, filósofo e pensador sionista. Foi Martin Buber quem adicionou o componente espiritual e cultural às ideias políticas sionistas de Theodor Herzl. Concretizou seu sonho sionista ao emigrar para Israel em 1938, sendo admitido imediatamente como catedrático na Universidade Hebraica de Jerusalém. Seus estudos filosóficos são estudados até hoje em instituições religiosas de todas as religiões, sejam elas judaicas, cristãs, hinduístas, etc. No dia de hoje, no ano de 1929, numa edição dominical do jornal Illustrated Sunday Herald, houve um artigo de Winston Churchill clamando aos judeus da Rússia e da Europa Oriental e também do resto do mundo para que se unissem ao movimento sionista e abandonassem o sonho do bolchevismo. E no ano de 1923, começou a circular na Alemanha o primeiro jornal diário do Partido Nazista. Em 1944, os nazistas reportaram, no dia de hoje, 1.000 judeus da Holanda para serem exterminados em Birkenau. O que marca este transporte especificamente é que no grupo de 1.000 judeus estavam 268 judeus arrancados de hospitais holandeses aonde estavam internados. Antes de iniciarmos as notícias, eu queria lhe pedir que deixe o seu like no vídeo. É extremamente importante para a continuidade do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveite, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado quando houver um novo vídeo. E nos ajude compartilhando os nossos vídeos. Eu queria acrescentar que em 1889 nasceu na data de hoje a organização Bnei Moshe, fundada por um homem de nome Asher Tzvi Ish Greenberg, mais conhecido como Ehad Ha'am. Ehad Ha'am foi um jornalista fantástico e um escritor. Foi também um líder sionista.
e divergia de Herzl porque ele exigia que o futuro Estado judeu tivesse um forte componente cultural e espiritual judaico e não apenas político. Hadam dizia que o Estado judeu tinha de ser um Estado judeu e não um Estado de judeus. A organização Bnei Moshe que ele criou, no dia de hoje, era um grupo muito similar à maçonaria, com membros escolhidos a dedos, intelectuais do sexo masculino, que lutavam por um Estado judaico com sólidas bases culturais e espirituais. E vamos às notícias. A pressão popular deu resultado. A empresa Osem é indiscutivelmente líder de mercado de massas e biscoitos, com participação superior a 65% no mercado israelense. Ela também tem uma participação significativa em ketchup e muitos outros produtos alimentares. No final do mês de janeiro, a Osem anunciou aumentos na sua linha de produtos que variavam de 3% a 7%, numa média total de 5%. Esse aumento foi visto pelo público como absolutamente injustificável e, sem nenhum estímulo externo, de forma absolutamente espontânea, a população passou a consumir produtos concorrentes. Em apenas uma semana, os produtos Osem tiveram quedas de vendas de 50%. No entanto, o que mais preocupou a empresa foi o aumento exponencial das vendas de pequenas empresas concorrentes de seus produtos, com o risco imenso que os consumidores passassem a gostar dos produtos que não consumiam anteriormente. A Osem decidiu postergar os aumentos para depois da Páscoa judaica em abril. Ainda assim, as vendas não reagiram. A Osem anunciou, então, no dia de ontem, que seus produtos não sofrerão aumentos no ano de 2022. É a prova de que a pressão popular espontânea pode funcionar frente aos gigantes de consumo. Diga-se de passagem que a Osem é uma empresa 100% pertencente à empresa Nestlé europeia. O Kuwait proibiu terminantemente a exibição do filme Morte no Nilo, baseado no livro de Agatha Christie. Anwar Murad, porta-voz do Ministério do Interior, confirmou para a imprensa que a decisão foi tomada porque a heroína da trama é a israelense Gal Gadot, que criticou o Hamas durante a guerra contra Israel em 2014. Vale lembrar que também o filme Mulher Maravilha, estrelado pela mesma artista, foi proibido em diversos países árabes que não permitem a exibição de filmes que contenham artistas nascidos em Israel. O Kuwait se opõe terminantemente a qualquer normalização de relações com Israel e é um apoiador incondicional do Hamas, um movimento que é considerado terrorista pela maior parte dos países ocidentais. E na última semana ocorreu algo muito raro na faixa de Gaza. Usando o hashtag Eles Sequestraram Gaza, centenas de palestinos usaram o Twitter tecendo ácidas críticas ao movimento. Críticas à corrupção se misturaram a reclamações sobre as difíceis condições de vida e desemprego, desafiando a repressiva polícia do Hamas, famosa por prender e torturar dissidentes. Além das críticas ao Hamas, não faltaram críticas a Israel também. No entanto, os grupos do Twitter parecem ter sido organizados por jovens originários de Gaza, mas que abandonaram a faixa e vivem hoje fora na Europa ou nos Estados Unidos. Na maioria, são jovens até 35 anos e que se decepcionaram de forma marcante com os protestos semanais que o Hamas promoveu nas fronteiras com Israel em 2018, incitando a população a participar das chamadas marchas do retorno. Durante aqueles protestos, que em geral se transformavam em protestos violentos, houve troca de tiros e diversos jovens foram atingidos nas pernas, ficando parcialmente inválidos. Um dos palestinos, de nome Karim, disse:
Eu vejo muitos jovens usando bengalas em Gaza. E para quê? O que nós conseguimos com tudo isso? Aonde o Hamas quis nos levar? Outros criticaram o alto desemprego e disseram que são inaceitáveis os privilégios dados aos membros do Hamas que ocupam cargos públicos no lugar de outros que não são membros, embora sejam muito melhor capacitados, mas não têm oportunidade por não serem membros do grupo. Um participante de nome Amjad disse: você vê uma pessoa de 30 anos que não pode se casar, enquanto o outro de 22 tem um bom emprego, tem automóvel e pode se casar simplesmente porque é membro do Hamas. Amjad disse que saiu de Gaza há 7 anos e falou do exterior, dizendo que não voltará em função da falta de oportunidades. Houve também muita crítica à liderança a líderes do Hamas que vivem no exterior com suas famílias, principalmente na Turquia e no Catar, 2 dos principais apoiadores do Hamas. Nestes países, vivem como verdadeiros nababos, segundo a juventude árabe palestina de Gaza. Como é sabido, Israel está localizada sobre a falha sírio-africana, que é uma formação geológica propensa a terremotos. Em função de 3 terremotos recentes, cujos efeitos foram sentidos no país, o Comando de Retaguarda passou nos últimos dias a instruir a população sobre as formas de comportamento necessárias para evitar maiores riscos durante um provável terremoto. Assim, foram instalados sensores subterrâneos a cada 10 quilômetros ao longo do Vale Jordão e em suas proximidades. E no dia de hoje está sendo feito o primeiro teste das novas formas de prevenção. Os sensores são capazes de detectar possíveis movimentos sísmicos a partir de 4,5 na escala Richter e informar, num prazo máximo de 6 segundos, uma central que dispara em mais 2 segundos informações via celular, aciona as sirenes nas regiões necessárias, instruindo a população como agir. Os testes no dia de hoje estão sendo feitos ao longo de todo o Vale do Jordão, nas cidades de Aco e Haifa e nas cidades do deserto de Arad e Dimona. A intenção desse teste é ver a eficiência dos alertas, bem como a resposta da população. Um sistema de divulgação bastante amplo, utilizando rádio, TV, jornais, revistas e até a introdução antes dos filmes e dos trailers nos cinemas, está já em vigor a partir de ontem para alertar a população e preveni-la das formas de enfrentar um eventual terremoto que pode vir a ocorrer, como já ocorreram diversos terremotos nesta região num passado não tão longínquo. Amigos, por hoje é o que tínhamos a lhes dizer. Lhes deixo o meu mais forte abraço desde a cidade de Natânia, do Instituto para Estudos Sefaradim e Anusim, o maior centro mundial de estudo dos conversos marranos cristãos novos, e deixo a vocês o convite para procurarem na internet mais informações sobre este magnífico instituto e essa excelente biblioteca. Um grande abraço e nos veremos, se Deus quiser, com um novo noticiário na próxima terça-feira. No entanto, não se esqueçam, na quinta-feira vai ao ar o Radar do Mundo Judaico com notícias interessantes em 5 minutos sobre alguma história ou alguma invenção do mundo judaico para você. Até lá, meus amigos, e uma excelente semana.